Olá pessoal, meu nome é Josué, eu sou professor de matemática e resolvi gravar essa aula para você que está precisando saber um pouco mais sobre esse assunto. Para você que vai fazer uma prova, prestar um concurso público ou até para você mesmo ou até para você que queira saber por curiosidade. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis. Bom, primeiro a gente tem que entender o conceito do assunto, né? O significado. Então, o que é produto notável? Produto notável nada mais é do que o resultado da multiplicação de duas expressões algébricas, ou mais, duas ou mais expressões algébricas. Temos vários tipos de produtos notáveis, mas para a aula não ficar muito extensa, então eu vou comentar nessa aula sobre os três tipos principais, aqueles tipos que mais caem em provas, em vestibulares, em concurso. Bom, então vamos lá. O primeiro tipo é o quadrado da soma de dois termos. Então, o que é o quadrado da soma de dois termos? Nada mais é do que dois termos elevado ao quadrado. Então, uma expressão algébrica que tem dois termos elevado ao quadrado, eu vou aplicar o produto notável chamado o quadrado da soma de dois termos. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui dois termos, a mais b elevado ao quadrado, certo? Então, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Bom, como eu tenho o quadrado da soma de dois termos, o que eu posso fazer? Lembrando o conceito de potenciação, quando eu tenho dois termos elevado ao quadrado, nada mais é do que esses dois termos multiplicados por ele mesmo, ou seja, a mais b elevado ao quadrado nada mais é do que a mais b vezes a mais b, ok? Então, eu tenho aqui duas somas multiplicadas por ela mesma. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro fator, A e B. Nesse segundo fator, A e B. Então, aqui eu tenho dois termos multiplicados por dois termos. Quando eu tenho dois termos multiplicados por dois termos, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, nesse caso, eu tenho que pegar o A e multiplicar por esse A e por esse B. Depois eu tenho que pegar o B, multiplicar por esse A e por esse B, certo? Então vamos ver como que vai ficar. A vezes A ao quadrado, certo? Depois eu volto e multiplico A. A vezes B, AB. Está aqui, positivo, né? Porque na multiplicação, mais com mais, dá mais. Bom, já multipliquei o A, agora eu vou multiplicar o B. Veja que esse B é positivo, então B vezes A, BA, está aqui. Esse B é positivo e esse também, sempre tem que analisar o sinal, tá? Toma cuidado. Então, B vezes B, B ao quadrado, ok? Então, o produto dessas duas somas deu A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai simplificar essa expressão aqui, olha. Tá? O que é simplificar uma expressão? Escrevê-la de uma maneira mais simples, de uma maneira que tenha menos termos. Então, para eu fazer isso, eu tenho que somar os termos semelhantes. Tá? Então, vamos ver nessa expressão aqui quais são os termos semelhantes. A ao quadrado só tem ele. AB e BA. AB e BA são semelhantes. Por quê? Porque AB é a mesma coisa que A vezes B. E BA é a mesma coisa que B vezes A. Então, no produto de dois termos, não importa a ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, AB
é a mesma coisa que BA. Então, esses dois termos são semelhantes. Por isso, eu posso somar. Então, eu faço AB mais AB é igual a 2AB. Está aqui. E B ao quadrado, como não tem nenhum termo semelhante a ele, então eu repito ele aqui, certo? Então, o quadrado da soma de dois termos pode ser escrita dessa forma, olha. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Ok? Considerando esse A, o primeiro termo, e esse B, o segundo, essa expressão ela pode ser pronunciada da seguinte forma: o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Então, essa expressão aqui a gente chama... Essa expressão aqui é a forma desenvolvida desse produto notável. E esse produto notável A mais B ao quadrado está na forma fatorada, certo? Então, forma fatorada e forma desenvolvida, ok? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho x mais 3 ao quadrado. Então, vocês percebem que aqui é o quadrado da soma de dois termos, certo? O primeiro termo é x, o segundo termo é 3. Então, como isso é o quadrado da soma de dois termos, eu não preciso mais ficar aplicando a distributiva, fazendo todos esses cálculos que eu fiz aqui para encontrar a forma desenvolvida desse produto notável. Tá? Eu posso partir dessa forma desenvolvida que eu consigo desenvolver esse exemplo numérico. Bom, então vamos lá? X mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que o primeiro elevado ao quadrado. Quem que é o primeiro? X. Mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é 3. Então, a minha expressão desenvolvida ficou assim: x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado. Resolvendo na expressão desenvolvida o que dá para resolver, ela fica assim, olha: x ao quadrado, 2 vezes x vezes 3, 6x, mais 3 elevado ao quadrado é 9. Tá? Então, vocês percebem que nessa expressão não dá para fazer mais nada. Por quê? Porque todos os termos não são semelhantes, certo? Então, eu posso dizer que a expressão fatorada x mais 3 ao quadrado fica x ao quadrado mais 6x mais 9. Tá? Elas significam a mesma coisa, só que aqui está da forma fatorada e aqui está na forma desenvolvida. Ok? Bom, o segundo tipo de produto notável é o quadrado da diferença de dois termos. Certo? Então, eu tenho aqui uma representação algébrica desse tipo de produto notável. Certo? O que é o quadrado da diferença de dois termos? É quando eu tenho a diferença de dois termos elevado ao quadrado. Certo? Então, vejam bem. A menos B elevado ao quadrado é uma diferença elevada ao quadrado. Ok? Como que eu desenvolvo isso? Da mesma forma que eu desenvolvi o quadrado da soma de dois termos. Ok? Então, quando eu tenho uma diferença elevada ao quadrado, então vai ser a diferença vezes ela mesma, certo? Então, a menos b elevado ao quadrado é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b, ok? Bom, aplicando a propriedade distributiva aqui, vai ficar a vezes a ao quadrado.
certo? Sempre analisando o sinal. Quando não aparece sinal aqui é positivo, na multiplicação, mais com menos, menos. E A vezes B, AB. Ok? Para o B, sempre analisando o sinal. Menos com mais, menos. B vezes A, BA. Ok? E por último, vou multiplicar o B com o B. Menos com menos, na multiplicação é mais. E B vezes B, B ao quadrado. Ok? Apliquei a distributiva. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. A ao quadrado. Não tem nenhum termo semelhante a ele. Então eu escrevo ele aqui. Menos AB, menos AB. Perceba que esses dois termos são semelhantes, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ok? E eu tenho aqui, né, a soma de dois termos com o mesmo sinal. Então, na soma, sinais iguais, soma-se os números e conserva o sinal. Ok? Então, menos 1AB menos 1AB vai me dar menos 2AB. Ok? Mais B ao quadrado. Muito bem. Então, essa expressão simplificada ficou A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então perceba que não dá para fazer mais nada aqui, porque não tem nenhum termo semelhante. Muito bem. Então, o quadrado da diferença de dois termos, pode ser escrito dessa forma. Considerando o A, o primeiro termo, e o B, o segundo termo, a gente pode dizer que o quadrado da diferença de dois termos pode ser escrito dessa forma. Olha, o primeiro elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Também fiz um exemplo aqui numérico para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Eu tenho aqui x menos 5 elevado ao quadrado. Eu quero desenvolver esse produto notável, ok? Então, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, onde o primeiro termo é x e o segundo termo é 5. Então, como que fica? Aplicando a forma desenvolvida, né? Vai ficar o primeiro elevado ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, menos da forma 2 vezes da forma vezes o primeiro termo, que nesse caso é x, então 2 vezes x, vezes o segundo termo, que é 5, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Ok? Agora eu resolvo essa parte fatorada aqui, certo? Então eu vou simplificar o que der para simplificar. X ao quadrado, não tem nenhum termo semelhante a ele, então eu copio e resolvo essa parte do meio aqui, olha. Então fica menos 2 vezes x menos 2x vezes 5 menos 10x, tá aqui, mais 5 ao quadrado dá 25, ok? Essa expressão não dá para fazer mais nada, porque não tem nenhum termo semelhante, certo? Então, eu posso dizer que x menos 5 ao quadrado é igual a x elevado ao quadrado menos 10x mais 5, que é a forma desenvolvida desse produto notável, x menos 5 ao quadrado, que está na forma fatorada. Tudo bem? Bom, o terceiro caso é o produto da soma pela diferença de dois termos. Quando que eu tenho isso? Quando eu tenho uma soma, veja aqui, olha, quando eu tenho uma soma multiplicado por uma diferença de dois termos, ok? Então aqui eu tenho A mais B vezes A menos B, ok? Como que eu desenvolvo isso? Novamente, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Então, esse A eu tenho que multiplicar por esse
esse A eu tenho que multiplicar por esse B multiplicar por esse A, e esse B multiplicar por esse B. Vamos lá então? A vezes A ao quadrado. Ok? Na multiplicação, mais com menos, menos. A vezes B, AB. Está aqui. Agora eu vou multiplicar o B, sempre observando o sinal. Mais com mais, mais. B vezes A, BA. Mais com menos, menos. E B vezes B, B ao quadrado. Ok? Agora vamos tentar simplificar, né, essa expressão aqui. Vamos ver se tem algum termo semelhante. A ao quadrado, só tem ele. Então, copio. Ok? Menos AB mais AB, esses dois termos são semelhantes, certo? Porque AB é igual a BA. E eu tenho dois termos iguais com sinais opostos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esses dois termos. Por que eu posso cancelar esses dois termos? Porque aqui é como se fosse 1AB menos 1AB, certo? 1AB menos 1AB, que dá zero. É por isso que eu posso cancelar esses dois termos, ok? Então, o que sobra? Menos B ao quadrado, que está aqui. Então, quer dizer que o produto da soma pela diferença de dois termos pode ser escrito dessa forma. Olha, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, vamos lá para um exemplo numérico, para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui nesse exemplo x mais 7 vezes x menos 7, ok? Então, eu tenho a soma, então eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, ok? Então, como que eu faço aqui nesse caso? Como eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, eu não preciso aplicar a distributiva. Eu já posso pegar logo essa forma fatorada aqui, olha. Então, eu escrevo o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Ok? E resolvo nesta parte fatorada o que dá para resolver. Então, x ao quadrado, menos 7 ao quadrado, 49. Ok? Então, x mais 7 vezes x menos 7 pode ser escrito dessa forma, x ao quadrado menos 49. Então, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, mas sempre lembrando, né, que para aprender tem que praticar bastante, tá? Bom, então quem gostou do vídeo pode dar um joinha, se inscrever no canal, tá? E quem puder compartilhar esse vídeo para outras pessoas, né, que possam estar também precisando aprender sobre esse assunto, seria bom, tá? Então é isso aí, pessoal. Tchau, até a próxima.